E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 3. Nós vamos do verso 1 até o verso 10, onde temos o relato da cura de um cego de nascença, lá em Jerusalém, pelo apóstolo Pedro. Ouçamos a leitura. Atos, capítulo 3, de 1 a 10. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo, de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olhe para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande." E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, sentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Que milagre extraordinário, não é? Nós vamos meditar nele, vamos pedir a graça de Deus para compreender o sentido, o impacto de tudo isso para aquela época e também para nós hoje. Ó Deus, Tu és grandioso, Tu és o Deus do impossível, o Deus que fazes maravilhas, Deus que atendes a oração do Teu servo. Para Ti não há coisa difícil demais. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender esse milagre, a sua realização e propósito, e de que maneira, Senhor, tudo isso se relaciona conosco hoje. Ajuda, Senhor, cada um de nós a compreender a Tua palavra e viver de acordo com ela. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, ainda só pedindo ao nosso pessoal da técnica, por favor, para jogar o relógio ali, para que eu não passe muito do tempo. Muito bem, queridos, nós estamos aqui diante de um dos milagres mais extraordinários narrados no livro de Atos, feito pelos apóstolos. Na mensagem anterior, nós vimos que na descrição que Lucas deu da igreja primitiva, ele incluiu que os apóstolos faziam muitos sinais e prodígios, e que tinham como efeito produzir temor e consciência da presença de Deus no meio da igreja naquele período. Além de que os milagres serviam também para atestar que os apóstolos eram enviados de Deus e que a mensagem que eles estavam pregando era a mensagem de Deus, porque ninguém podia fazer aqueles sinais e prodígios se Deus não estivesse com eles. E aqui nós vamos ver o destaque que Lucas, ao escrever o livro de Atos, dá a um desses milagres em particular, que foi a cura desse homem coxo de nascença. Eu creio que muitos outros milagres de forma similar foram feitos pelos apóstolos, mas esse em particular, ele vai abrir a oportunidade para que Pedro pregue o seu segundo sermão lá no templo, e é por isso que ele foi destacado de entre os demais muitos sinais e prodígios que eram feitos pelos apóstolos ali em Jerusalém, depois do dia de Pentecostes. Vamos começar vendo aqui a ocasião em que esse milagre aconteceu, versos de 1 a 3. Nós lemos aí no verso 1 que isso aconteceu quando Pedro e João estavam indo orar no templo. Verso 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Como nós já vimos, a igreja cristã que nasceu ali em Jerusalém, ela era uma igreja que nasceu entre os judeus. Os primeiros convertidos eram todos judeus, os apóstolos eram todos judeus. E como judeus, eles continuaram um tempo a perseverar na prática de vários dos costumes judaicos. E como, por exemplo, ir ao templo 3 vezes ao dia para orar. Essa era uma prática judaica. E as orações eram às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 18 horas no final do dia.
Em duas dessas ocasiões havia os sacrifícios, o sacrifício da manhã, que era às 9 horas da manhã, e o sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde, e é nesse horário, às 3 horas da tarde, que Pedro e João estão subindo ao templo, não para oferecer sacrifícios, mas para orar a Deus, uma vez que eles eram judeus e a casa de oração dos judeus era o templo, e provavelmente para testemunhar, para pregar o evangelho. A gente deduz isso pelo fato de que eram dois, né? E Jesus, quando os mandou em missão, algum tempo antes, Jesus os mandou de 2 em 2, talvez porque na lei mosaica, qualquer coisa para ser confirmada precisava ter o depoimento de pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Então, a prática de Jesus era mandar os seus discípulos em duplas, dentro do costume judaico. E aqui Pedro e João estão subindo juntos ao templo, como judeus que eram, na hora da oração da tarde, 3 horas da tarde, para orar e aproveitar alguma oportunidade para pregar o evangelho, como efetivamente vai acontecer, embora de uma maneira que eles não esperavam. Então essa foi a ocasião em que o milagre aconteceu. Aqui nos é informado no versículo 2, por Lucas, que todo dia era levado um homem coxo de nascença lá para uma das portas do templo para pedir esmolas. Lemos aí no verso 2, estava ao mesmo tempo, parece que aconteceu, que na hora que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde, estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Provavelmente os familiares do homem faziam isso. Eles, quem mais poderia fazer isso? Os familiares do homem é que o levavam todo dia naquele local, e ele ficava ao lado da porta Formosa, provavelmente nos horários de oração, nos 3 horários, que era o momento de maior fluxo, em que um número enorme, grande de pessoas entrava ali para oferecer sacrifícios, para orar e trazer esmolas e ofertas para a casa de Deus. Essas coisas faziam parte da espiritualidade do povo judaico. E o homem, então, era colocado ali, à entrada ao lado da porta Formosa, e geralmente essas portas, elas tinham uns batentes, e elas ficavam mais em cima, e elas davam acesso ao átrio mais interior do templo, onde estava o altar de sacrifícios, onde estava a mesa com os pães da proposição e também o altar de incenso. E havia várias portas por onde você podia acessar lá aquele local. E essa porta Formosa também era uma das portas mais conhecidas da época, mais bonitas da época, feita de bronze e também conhecida como a porta de Nicanor, era uma das portas mais frequentadas, de maneira que o homem estava localizado bem no lugar certo. Você sabe como os pedintes, eles sabem escolher exatamente os locais onde passa a gente, senão não adianta pedir esmola no deserto. Então, esse homem era colocado nessa posição estratégica. E isso, diz aqui o texto, é que ele era colocado diariamente ali. E já fazia muito tempo. E o homem era conhecido de toda a cidade. Nós vamos ler no capítulo 4, verso 22, que ele tinha mais de 40 anos. Então, provavelmente aí, a maior parte da vida dele foi passada ali ao lado da porta Formosa. Era conhecido de quase toda Jerusalém. Todo mundo sabia quem era o coxo da porta Formosa. E quando ele viu os 2 apóstolos, quando ele viu Pedro e João entrando, subindo, ele pedia uma esmola como ele estava acostumado a fazer, já estava cansado de repetir aquilo, ele repetia quase que sem pensar no pedido de uma esmola. E nós lemos aí do verso 4 ao verso 8 que ele ganhou muito mais do que isso. Houve esse momento extraordinário, essa manifestação do poder de Deus, que lemos agora a partir do verso 4. Pedro, ao ouvir o homem pedir uma esmola, ele pede que o coxo olhe para ele.
para eles, verso 4, Pedro, fitando, olhando para ele, juntamente com João, disse, olhe para nós. Provavelmente, como eu já disse, porque o homem estava lá, né? Ele tinha mais de 40 anos, era coxo de nascença, passou a vida toda ali. Pedir esmolas era uma coisa que ele fazia sem nem olhar para as pessoas, né? Era algo habitual. E ali Pedro quer marcar, quer estabelecer um contato com ele, né? E diz, olha para nós. Ele quer que o homem preste atenção naquilo que vai acontecer em seguida. Curioso é que Pedro e João já tinham passado por esse homem pelo menos dezenas de vezes depois do dia de Pentecostes. Não era a primeira vez que eles passavam ali e não era a primeira vez que aquele homem pedia uma esmola, mas é que aqui, nesse momento, nesse dia em particular, Pedro soube que era a hora de curar aquele homem. Os apóstolos não curavam quando eles queriam. Eles curavam pelo poder do Espírito Santo. É por isso que eles nunca marcaram reunião de oração antecipada, né? Reunião de cura antecipada, como é comum hoje. Vem a quarta-feira que vai ter cura. Você não encontra isso no Novo Testamento, não tem reunião de cura marcada com antecedência, porque eles não sabiam quando iam curar. Já que o poder de curar não estava neles, mas estava no Espírito Santo. Eles não tinham domínio sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é que os dominava. Então, mas naquele dia em particular, aquele homem, ao pedir, como sempre tinha pedido, e com certeza não era a primeira vez que Pedro e João encontravam aquele homem, Pedro sente que Deus quer curar aquele homem e diz então, olha para nós. E o texto nos diz aí, no verso 5, que o homem olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ninguém nunca fazia isso, né? Geralmente ele pedia uma esmola, o pessoal dava, ninguém nem olhava para a cara do outro, né? Todo mundo entrando no templo. Mas ali, com aquela palavra, olha para nós, o homem olhou e disse, opa, está vindo aí uma esmola generosa, né? E é curioso que esse homem não tinha fé. Ele não pediu para ser curado. E a gente, às vezes, atrela as curas à fé das pessoas doentes e das pessoas que foram curadas. Mas aqui é um dos vários exemplos no Novo Testamento que nem sempre a cura da pessoa dependia da sua fé. Deus tinha um propósito maior que ultrapassava a capacidade da pessoa em crer. Algumas vezes a fé é exigida, mas não aqui. Esse homem esperava, no máximo, receber uma oferta generosa, além daquelas moedas, ou sei mais o que ele recebia ali naquele instante. Pedro, então, uma vez que conseguiu a atenção do homem, o homem agora está olhando para ele, né? Tudo parou, não é? Aconteceu esse contato que não era comum. Aí Pedro, então, diz para ele, no verso 6, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. No capítulo anterior, nós lemos que a igreja primitiva, a igreja apostólica, era extremamente generosa, que os irmãos chegavam a vender propriedades para ajudar os que tinham necessidade. O leitor, então, poderia esperar que esse era o momento em que Pedro e João, né, diante de toda a generosidade que havia sido mostrada no capítulo 2, eles iriam fazer uma oferta generosa para aquele pobre homem coxo de nascença ali. Mas Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho nada. Ele era um pescador, né, que vivia na dependência das esmolas que o pessoal colocava na bolsa do colégio apostólico, não é? Porque era assim que Jesus e os seus discípulos se sustentavam. Eles tinham uma bolsa, inclusive Judas era o tesoureiro, né, encarregado de cuidar daquele dinheiro. E o Evangelho de João diz que Judas de vez em quando tirava dinheiro de lá, não é? Tirava dinheiro de lá. Então, e Pedro tinha uma profissão que era pescador, mas fazia 3 anos que ele não exercia mais aquela profissão. Ele tinha largado tudo para seguir Jesus, e realmente ele não tinha nada. Ele não tinha nada, nem ele, nem João, que também era pescador, e era seu companheiro ali. Então ele diz para o homem, eu sei que você está esperando prata e ouro, alguma coisa, mas nós não temos absolutamente nada disso. Mas eu tenho outra coisa, o que eu tenho, eu vou dar a você. E aí, aquela palavra de comando, aqui você vê o dom de curar em operação, é o comando, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda.
E junto com esse comando de Pedro vai o poder espiritual necessário para curar aquele homem, para efetuar aquilo que é dito. O dom de cura funciona assim. A pessoa que tinha o dom de cura, ela comandava a cura e acontecia imediatamente. Imediatamente. É diferente de você orar e pedir para Deus lhe curar. Deus pode lhe curar ou não. Ele pode atender sua oração ou não. Mas o dom de cura comanda. Em nome de Jesus, levanta e anda. E acontece quando o dom de cura é genuíno. De fato, ele produz o efeito, ele produz o resultado do comando dado, como nós vemos aqui. Pedro ordena e o deficiente se levanta. E é curioso que Pedro se refere a Jesus aqui como Jesus Cristo, o Nazareno, porque esse era o nome com que Jesus era conhecido em Jerusalém. Jesus de Nazaré. Era assim que ele era conhecido ali. Então, por isso que ele usa esse nome popular de Jesus ali em Jerusalém. Ele quer deixar claro que aquela cura, embora ele esteja ordenando, mas ele está ordenando em nome de Jesus, para deixar claro que não é ele, Pedro, que está curando. Ele não tem poder para curar ninguém, mas é o poder que vem através do nome de Jesus. É em nome de Jesus, então, que ele dá esse comando e que cura o homem imediatamente. Lemos no verso 7 que Pedro pega o homem pela mão direita dele e o ajuda a se levantar. E na linguagem médica, é interessante você perceber aqui a mão do médico, né? Lucas escreve que imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, literalmente no grego, os ossos dos artelhos. É uma linguagem técnica, para se referir aqui ao tornozelo, né? Imediatamente aquilo se firmou, porque esse era o problema dele, ele nasceu com um problema ali, naquela região. Na hora que Pedro dá o comando pelo poder de Deus, em nome de Jesus, então o poder de Deus conserta, os ossos são colocados no lugar, os tendões são fortalecidos, os músculos são fortalecidos, e o homem então, imediatamente, Pedro puxa o homem para cima e o homem já cai pulando, né? Diz aí o verso 8, dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Esse que nasceu coxo, nasceu especial, com uma deficiência, não podia andar, nunca andou na vida, e agora ele está pulando, está saltitando de felicidade ali. Lucas usa essas expressões para mostrar que a cura foi completa. Ele não ficou assim mancando, né? Andando mancando, como a gente vê às vezes acontecer algumas curas, né? Não, o homem já pulou e já estava saltando, dando cambalhota, salto mortal triplo para trás, fazendo toda aquela confusão. Todo esse relato aqui é para deixar claro que a cura foi completa, inteirinha, ficou faltando nada, o homem estava bom, não tinha nada mais de errado com ele. Ele é curado imediatamente e começa a louvar a Deus em alta voz, e nos diz aí o verso 8, que ele entra com Pedro e João no templo pela primeira vez na sua vida. Não está dito aqui no texto, mas na lei de Moisés está escrito que nenhum aleijado podia entrar no templo de Deus. Esse homem passou a vida toda dele na porta, mas ele não podia entrar, porque ele tinha aquela deficiência. Mas agora que ele foi curado, ele entra no templo pela primeira vez, feliz da vida, louvando a Deus porque recebeu muito mais do que ele jamais havia pensado. Eu imagino a surpresa dele, não esperava isso, né? Quando Pedro disse, olha para nós, ele imaginou uma oferta grande, uma esmola grande, mas agora de repente ele se vê completamente curado. E isso chamou a atenção imediata daquela multidão, daquela aglomeração de pessoas que estava entrando no templo para a oração das 3 horas da tarde e para ver os sacrifícios de animais e também participar
na entrega dos seus próprios sacrifícios, dízimos e ofertas. Nós vemos aí do verso 9 até o verso 10 a respeito da reação do povo ali. Lucas nos diz no final do verso 10 que todos ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido, porque aquilo não era uma coisa que acontecia todo dia. Apesar de que aquele era o templo de Deus, ali estava o altar de Deus, sacrifícios eram feitos a Deus, os sacerdotes eram os sacerdotes de Deus, mas esse tipo de coisa não acontecia todo dia. Aliás, eles só tinham visto isso acontecer pouco tempo antes, 2 meses antes, 1 mês e pouco antes, através das mãos de um profeta chamado Jesus de Nazaré. E agora estava acontecendo de novo. O povo estava muito espantado com aquele tipo de coisa. Tem uma história, eu não sei se é verdadeira, que, uma certa ocasião, Tomás de Aquino foi visitar Roma, um grande teólogo da idade medieval, e ele foi visitar Roma, que era famosa pela opulência, pela riqueza, e o Papa o recebeu e saiu mostrando, né, a Tomás de Aquino todas as riquezas, toda a beleza lá do templo. Em uma certa altura, o Papa virou para Tomás de Aquino e disse: Pedro não pode mais dizer, não tenho ouro nem prata. E aí Tomás de Aquino respondeu: e nem dizer, levanta-te e anda. A igreja tinha perdido o seu poder espiritual durante a Idade Média, daí essa expressão de Tomás de Aquino. O povo estava espantado porque não estava acostumado a ver aquilo. E os seguintes fatores serviram para causar esse impacto e esse espanto, tudo muito bem calculado. Primeiro, o homem que foi curado era conhecido de todos. Esse é o primeiro grande ponto aqui que o texto enfatiza. Esse homem, ele era conhecido de todos, porque ele era levado ele tinha mais de 40 anos, e a gente não sabe a partir de que idade ele tinha sido levado para pedir esmolas ali no templo. Então vamos dizer que com 10 anos de idade, então fazia pelo menos 30 anos que aquele homem estava ali pedindo esmolas na porta mais movimentada do templo. Então ele era conhecido, era provavelmente o mendigo mais conhecido de Jerusalém. E aí todo mundo reconhecia, dizendo: é ele mesmo, eu sei quem é esse homem. Esse homem aqui, eu mesmo já dei esmola para ele várias vezes. Ele está assim, há anos, eu conheço os pais dele, ele nasceu desse jeito, como é que agora ele está pulando? Então, em primeiro lugar, esse milagre foi feito numa pessoa que era conhecida. Eu estou enfatizando isso porque, às vezes, milagres são reportados, curas são ditas. Eu não estou querendo desacreditar que Deus, não estou dizendo que Deus não faz curas hoje, mas eu estou dizendo que às vezes é muito estranho, né? Que são pessoas que ninguém sabe de onde veio, nem para onde vão, ninguém conhece, ninguém sabe onde mora. A gente conhece os mendigos de Recife praticamente em todo sinal, né? Eu sei de uma aqui perto, muito famosa aqui no Quatro Cantos, né? Uma magrinha lá, ela pede já há muitos anos, né? Todo mundo, se um dia acontecer alguma coisa com ela, eu vou reconhecer na hora. Esse homem era conhecido de toda Jerusalém, e foi nele que esse milagre aconteceu. Segundo, ele era coxo de nascença, o que torna ainda, para Deus não é impossível, mas humanamente falando, era uma coisa que ele nasceu assim. Não era, por exemplo, um acidente que aconteceu com ele depois, ou uma doença depois, que poderia ter sido tratado, ter cura, ele poderia ter ficado bom. Não, ele já nasceu daquele jeito, já nasceu daquela forma. Terceiro, o local onde o milagre aconteceu era no local mais público de Jerusalém, que era a entrada formosa do templo. Era o local mais público, mais visível de Jerusalém. Não foi feito às ocultas, num local secreto, com pouca gente testemunhando. Não, foi feito diante dos olhos de toda a população. Quarto lugar, foi feito na hora mais estratégica, que era a hora da oração da tarde, a hora dos sacrifícios, em que o povo entrava
ali no templo para ver os sacrifícios, para oferecer sacrifícios, para orar a Deus. Então foi escolhido, foi na hora, mas em que o milagre teria maior repercussão e teria maior visibilidade. E por fim, a maneira como a cura foi feita. Uma palavra, ou seja, pela palavra, palavras do apóstolo Pedro. Não foi feito um ritual, não foi feita nenhuma cerimônia, porque tinha curandeiros naquela época. Tinha gente que usava poções mágicas, tinha gente que usava pastas, ungüentos, ervas, caldos, tinha receitas. Sempre teve esse tipo de gente. Mas Pedro não usa absolutamente de nada disso. Ele apenas dá um comando em nome de Jesus: levanta-te e anda. E na mesma hora o homem fica bom. O seu defeito de nascença é corrigido, como se nunca tivesse acontecido. A prova é que o homem fica pulando e saltando e entra no templo pela primeira vez. Era evidente para toda Jerusalém que um verdadeiro milagre havia acontecido diante dos seus próprios olhos. Era impossível negar. Era impossível. Não tinha como explicar. Tipo assim, foi uma ilusão. Não, porque o homem estava ali, todo mundo conhecia. É uma falsificação, não é? Esse cara está aí há 30 anos, todo mundo conhece ele. É charlatanismo, não é? O homem está pulando aí. Ou então é algum outro poder extraordinário. Eles não podiam negar. Não era um poder extraordinário, porque tinha sido feito em nome de Jesus Cristo. Satanás, com certeza, não era, não é? Que fez aquilo. Aquilo foi feito em nome de Jesus, o Nazareno. Então, era um milagre incontestável. É assim que o dom verdadeiro de cura funciona. O dom verdadeiro de cura é assim. É assim que nós o encontramos no Novo Testamento. E tudo isso prepara o terreno para o segundo sermão de Pedro, que nós vamos ver a partir do verso 11, na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Mas vamos encerrar com algumas lições preciosas que nós tiramos dessa passagem. A primeira delas é o poder de Deus sobre todas as coisas. Não há impossíveis para Deus. Para Deus, absolutamente nada é impossível. Ele pode levantar, consertar, tratar, curar completamente um homem de 40 anos de idade que nasceu coxo e que nunca tinha andado na vida. Deus pode fazer isso? Pode. Ele pode fazer isso hoje perfeitamente. Ele é Deus, Ele faz o que Ele lhe apraz, quando quer e da maneira que Ele quer. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, eu já falei, não é, nisso, dei alguma ênfase até, mas eu vou repetir. É a natureza do dom de curar que foi dada aos apóstolos. O comando, primeiro, não, era mediante comando, ele mandava. E algumas vezes oravam antes, mas sempre a expressão era através de uma ordem. E a ordem era cumprida imediatamente. Não ia ficando bom assim um dia, 2, levando 3 meses, 4 meses depois a pessoa aparecia curada. Não é? 3 dias depois a pessoa ficava boa. Não. A cura, o dom de cura produzia efeito imediatamente. Segundo, produzia efeito completo. Já enfatizei os verbos que Lucas usa aqui. Saltou, pulou, se alegrou, dançou, estou exagerando, né? Entrou no templo fazendo aquela confusão toda, exatamente para dizer que a cura era completa. Eu me lembro de uma época que tinha o famoso dente de ouro, não sei se vocês lembram aqui, né? Que é considerado um milagre. Eu sempre perguntava o que era mais miraculoso, Deus botar um dente de ouro ou botar um dente de dente mesmo. Né? Restaurar um dente completo, né? Tirar aquele dente cariado e fazer nascer um dente perfeito, com dentina e tudo mais. Eu acho que mais milagre era esse, né? Do que Deus fazer uma obturação de ouro em alguém. A cura sempre era a restauração do membro ferido, do membro aleijado, no caso os olhos, os cegos, né? Os surdos, os mudos, era a restauração completa ao natural, como acontecia aqui, mediante o comando em pessoas reconhecidamente doentes
e preparando o ambiente para a pregação sobre a palavra de Deus. Quando as pessoas perguntam a respeito de se eu acredito em cura hoje, eu acredito, eu já fui curado, em resposta à oração. Mas eu não tenho o dom de curar. Eu já orei por pessoas, inclusive quando era pastor aqui dessa igreja, a primeira vez eu me lembro que eu tinha uma congregação e eu fui lá, estava lá visitando essa congregação e me levaram para a casa de uma mulher que estava doente. E ela estava acamada e pediram para eu orar por ela. Eu orei por ela. E no dia seguinte o pessoal me comunicou, olha, mamãe está boa. Ela ficou boa. Graças a Deus, Deus responde a oração. E eu me lembro também que na mesma ocasião, nesse período em que eu estava pastoreando aqui, pela primeira vez essa igreja, eu fui chamado para orar também por um homem, um membro da igreja, que estava na cama, e eu não me lembro, não recordo mais a doença, mas era uma doença difícil, né? Era uma doença muito complicada, e eu orei, né, com a mesma confiança com que eu orei por aquela mulher, e o homem morreu 2 dias depois. Então, quando você me chamar para orar por você, tenha cuidado, né? Pode ser que Deus e atenda, pode ser que você morra depois, porque eu não tenho o dom de curar. Porque se eu tivesse o dom de curar, em ambos os casos, eu teria ordenado a cura e ela teria acontecido imediatamente. Então, se vocês me perguntam, crê que Deus pode curar hoje? Creio. Só acho difícil acreditar que haja alguém hoje com o mesmo dom de curar dos apóstolos. Isso aí eu não estou vendo evidência. As evidências de pessoas com dom de curar, igual a esse aqui, a gente não vê, não é hoje não, é na história da igreja. Desde que acabou o período apostólico, final do século I, você não tem notícia de pessoas que tinham esse poder e essa autoridade para curar pessoas imediatamente. Se tivesse, não falta oportunidade aí. Nossos hospitais estão cheios de pessoas doentes, em doenças terminais. Tem crianças que nascem com síndrome de Down. Tem pessoas que nascem cegas de nascença. Pessoas que não conseguem falar, que são mudas. Existem oportunidades aí, conhecidas de todos, em todos os locais. Então, não falta a oportunidade, né? Se tivesse acontecendo esse tipo de coisa que nós estamos vendo aqui hoje, isso estaria na Rede Globo, estaria no Jornal Nacional, teria vídeo disso, tem aí as redes sociais que mostrariam com clareza esse tipo de coisa acontecendo, um homem com poder apostólico curando pessoas cegas de nascença, curando crianças, né, com síndrome de Down, né, que não conseguem. Nós estaríamos vendo isso. Agora, Deus pode, como eu disse, né? Eu mesmo já fui curado em resposta à oração, mas não foi por alguém que tinha o dom de curar, não. Foi minha mulher que orou por mim, eu e ela oramos, não é? E Deus me curou de uma doença que eu não podia ser curado. E eu dou graças a Deus por isso, que Ele é o Deus que responde às orações. Outra coisa que eu queria destacar também, apenas para a nossa instrução, é que esse homem foi curado sem ter pedido isso. Ele não pediu para ser curado. Aliás, é até duvidoso se ele tinha fé para ser curado. O que mostra que o propósito de Deus em curar pessoas, com frequência, está acima da questão pessoal, se aquela pessoa crê ou não. Porque Deus tem outros propósitos. No caso aqui, era abrir uma oportunidade, além de fazer o bem àquele homem, era abrir a oportunidade para que Pedro pregasse o evangelho no templo e dessa feita diante da liderança toda da religião judaica. Deus tinha propósitos maiores. E também isso aqui é importante, porque às vezes pessoas são ensinadas que se elas ficam doentes e elas oram pedindo cura e elas não são curadas, é porque elas não têm fé. E quanta gente fica decepcionada, quanta gente fica triste, gente que sai da igreja pensando que não tem fé, porque pediu a Deus uma cura e Deus não deu. Como se a cura tivesse atrelada necessariamente a ter fé ou não. Aqui está mostrando que nem sempre tem essa relação. Uma cura aconteceu independentemente de fé. Então, o oposto pode ser verdade também. Você pode ter fé, mas isso não quer dizer que a cura vai acontecer. Porque antes disso existe o propósito de Deus, o plano de Deus para a sua vida. Às vezes o sofrimento
ele cumpre determinados propósitos na vida do crente, a doença cumpre determinados propósitos na vida do crente, que não cumpriria se o crente tivesse saúde. Quanta gente não se converte através da doença? Quantos crentes não aprendem a orar através da doença, através do sofrimento, através das aflições e das provações aqui nessa vida? Eu não estou dizendo que a gente deveria, então, pedir para Deus mandar doença e sofrimento. Se é assim, vão pedir para Deus mandar doença e sofrimento para a gente ficar um crente melhor. Não estou dizendo. A Bíblia nos ensina a pedir, na verdade, que Deus nos livre do mal, que a gente tenha uma vida tranquila e necessária. Mas se essas coisas vierem, Deus tem um propósito com elas. Às vezes, mostrar o seu poder, respondendo à oração, curando e livrando. Mas outras vezes, como espinho na carne, ensinar a humildade e a dependência de Deus. A minha graça te basta. Portanto, não vamos estabelecer essa relação. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é alguma coisa que eu li há muito tempo atrás, num livro escrito por John Stott, a respeito do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. E o John Stott ele escreveu uma coisa, um conceito que eu nunca tinha percebido. Eu me lembro que eu estava no seminário ainda estudando, ou seja, estou falando aqui de quê? Uns 30 e poucos anos atrás, não é? Ou mais. Mas o John Stott me chamou a atenção por um fato, é que os milagres bíblicos, eles se concentram, não exclusivamente, mas eles se concentram em 4 grandes períodos na história bíblica. Se você começar a ler de Gênesis até Apocalipse, você vai ver que os grandes milagres bíblicos se concentram em 4 grandes etapas. Primeiro, durante o tempo de Moisés, quando Deus estava dando a lei. Então, grandes sinais e prodígios foram realizados por Moisés, seguido pela conquista da terra prometida. Depois, um período em que os milagres não são tão frequentes assim, e aí vem Elias e Eliseu. E eles fazem sinais e prodígios extraordinários. São os 2 profetas que mais fizeram sinais e prodígios. E eles estavam envolvidos na luta contra o culto a Baal e a confirmação do culto a Deus, do monoteísmo, na nação de Israel. Passado o período dos profetas Elias e Eliseu, os milagres não é que desapareceram, mas eles se tornam raros em Israel, até que aparece Jesus de Nazaré. E aí, milagres e milagres de novo, atestando que ele era o Filho de Deus. E aí começa a 4ª etapa, quando os seus discípulos começam a fazer sinais e prodígios também. Então, o ponto é dizer de John Stott era que você não pode dizer que Deus sempre efetivou ou atuou através de milagres e de forma sobrenatural na história bíblica. Mas eles se concentram em 4 períodos específicos da revelação de Deus: a entrega da lei, a implantação do monoteísmo, a vinda do Verbo de Deus, Jesus Cristo, o início do reino de Deus e os apóstolos que eram testemunhas de Cristo e que estavam escrevendo no Novo Testamento. Então, se Deus vai fazer grandes sinais e prodígios hoje, Ele pode fazer isso. Mas se Ele segue um padrão, não era o que a gente deveria esperar acontecer normalmente. Deus age através da sua providência. Ele nos guia no dia a dia. Ele nos livra. Ele nos encaminha através de conselhos, através de circunstâncias, através de detalhes na vida. Ele responde orações, mas a gente não deveria esperar essa grande efusão de sinais e prodígios desse tipo aqui, hoje, como se isso fosse a vida cristã normal. Não. E tinha um propósito, e é por isso que a Bíblia registra esses milagres, e é por isso que nós temos a Bíblia hoje, onde você encontra o relato de todos eles. E basta que eu leia com fé, e é como se eu estivesse vivenciando, vendo, experimentando estas ações extraordinárias de Deus. Não somente eu, mas vocês, toda essa geração, todas as gerações, desde o tempo dos apóstolos até os dias de hoje. Amém, queridos? Que Deus conforte o seu coração, que Ele encha você de espanto e de maravilha diante do que Ele pode fazer e de entendimento a respeito dessa questão que é tão polêmica nos nossos dias, que é a questão dos sinais, maravilhas e prodígios, para que nós possamos servir a Deus sem negar o seu poder, mas, por outro lado, sem também dar aos milagres um lugar que eles não têm na revelação bíblica.
Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te damos graças pela Tua palavra, nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender, a depender de Ti. Nós cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso e que o Senhor não mudou, e Tua mão continua poderosa. E o Senhor sabe todas as coisas. Mas também sabemos que o Senhor já registrou tudo isso e nos deu a Sua Bíblia, para que pela leitura nós possamos crer e nós possamos ter a vida eterna através daquele que veio ao mundo para ser o nosso Salvador. Obrigado por esse povo querido que aqui se encontra, obrigado por essa noite. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.